Contei à minha família que ia me mudar para o exterior por causa de um novo emprego. Foi aí que minha irmã perdeu a cabeça e começou a gritar. Como ela pode ir embora primeiro? Se for, quem vai sustentar meus filhos? Minha mãe gritou para mim. Como você ousa pensar em deixar a família? Você sabe que os filhos da sua irmã e todos nós dependemos de você. Recusei e mudei de ideia. Ela precisa trabalhar por conta própria porque eu vou embora. Foi aí que meu pai me jogou no chão, pegou meu celular e ligou para o meu novo emprego, dizendo que ia pedir demissão. Ela não ia a lugar nenhum. Então ele se inclinou e ameaçou. Você vai ficar presa conosco, e se tentar ir embora, eu vou quebrar sua boca. Minha irmã sorriu e bateu palmas. Bom trabalho, pai. Fiquei em silêncio, mas à meia-noite arrumei minhas malas, fui embora e o que fiz em seguida com todos eles deixou suas vidas em ruínas. Meu nome é Sara e por 28 anos, fui responsável pela família, a pessoa que sacrificou tudo para que minha irmã mais velha, Jéssica, pudesse viver a vida dos seus sonhos sem contribuir com absolutamente nada. Deixe-me mostrar como a dinâmica da minha família era complicada. Sou a filha mais nova há 3 anos, mas, de alguma forma, me tornei a provedora designada para todos. Meus pais, Robert e Linda, tinham a ideia distorcida de que, como eu era inteligente, tinha dinheiro e estava focada na minha carreira. Era meu dever sustentar financeiramente não só eles, mas também minha irmã Jéssica e seus 2 filhos, Madison, de 8 anos, e Tyler, de 10. Jéssica engravidou aos 19 anos de um cara que desapareceu no momento em que ouvi a palavra bebê. Em vez de se esforçar, concluir o ensino médio e encontrar um emprego, ela voltou para casa e decidiu que ser mãe solteira era sua carreira em tempo integral. Ela nunca trabalhou um dia sequer, mesmo na vida adulta. Nem um dia sequer. Dormia até o meio-dia, passava as tardes assistindo a reality shows e as noites reclamando de como a vida dela era difícil, enquanto eu pagava por literalmente tudo. Eu, por minha vez, trabalhei muito na faculdade, tendo 2 empregos para pagar meus estudos em ciência da computação. Depois do ensino médio, consegui um emprego decente em uma startup de tecnologia e depois fui promovido a desenvolvedor sênior em uma grande corporação. Eu ganhava um bom dinheiro, mas cada centavo era usado para sustentar 5 pessoas que me tratavam como se fossem suas contas bancárias pessoais. O mês típico era assim: aluguel da casa da família onde todos moravam, contas de serviços públicos, compras de supermercado, empréstimos dos carros dos meus pais, seguro do carro da Jéssica, plano de saúde para todos, material escolar e roupas para Madison e Tyler, além de quaisquer despesas aleatórias que surgissem. Jéssica precisava de sapatos novos. Meu pai queria atualizar seu equipamento de pesca. Minha mãe decidiu que precisava de um dia no spa porque estava estressada. Tudo caiu em mim. Eu morava no minúsculo apartamento estúdio do outro lado da cidade, dirigindo um Honda surrado que eu tinha desde a faculdade, porque não tinha condições de pagar por nada melhor depois de sustentar todo mundo. Eu usava as mesmas roupas de trabalho repetidamente, almoçava sanduíches de pasta de amendoim todos os dias e não tirei férias de verdade por 6 anos. Mas Deus me livre, os filhos da Jéssica não tinham o console de videogame mais moderno nem tênis de mesa. O ponto de ruptura veio quando recebi a ligação que mudaria tudo. Era uma manhã de quarta-feira de março quando meu telefone tocou com um número internacional. A voz do outro lado era da Tech Global Solutions, uma prestigiosa multinacional com sede em Amsterdã. Eles tinham visto meu portfólio online e queriam me oferecer uma posição como arquiteto de sistemas líderes para sua divisão europeia. O salário era incrível, quase o triplo do que eu ganhava nos Estados Unidos. Mas mais do que isso, era minha chance de finalmente viver minha própria vida, viajar, economizar dinheiro para mim. Quem sabe até namorar alguém sem ter que explicar por que não podia pagar o jantar, já que estava enviando meu salário para casa para sustentar 4 adultos e 2 crianças que nem eram minhas. Passei 3 dias pensando nisso, passando por várias rodadas de entrevistas virtuais e finalmente aceitei a vaga. A data de início era 15 de maio, o que me dava cerca de 6 semanas para terminar meu emprego atual e me mudar. Eu estava apavorada, mas animada. Pela primeira vez em anos, senti esperança. Foi então que cometi o erro de contar à minha família. Fui à casa dela numa tarde de sábado e encontrei todos reunidos na sala de estar, como de costume. Jéssica pintava as unhas enquanto as crianças jogavam videogame. Mamãe navegava no Facebook e papai assistia a esportes. A casa que paguei estava cheia de móveis e serviços, contas e TV que eu mesma adquiri. Eu disse: tenho ótimas notícias, anunciei, tentando manter a voz firme. Recebi uma oferta de emprego incrível em Amsterdã. Vou me mudar para a Holanda em 6 semanas.
A reação foi imediata e explosiva. O pincel de esmalte da Jéssica caiu no chão quando ela se levantou do sofá. O quê? Ela gritou com o rosto vermelho. Como ela pode ir embora primeiro? Se ela for, quem vai sustentar meus filhos? Parabéns! Não estou feliz por você. O primeiro pensamento dela foi: quem pagaria suas contas? Mamãe se levantou imediatamente, apontando o dedo para mim como se eu tivesse acabado de anunciar que estava entrando para uma seita. Como ousa pensar em deixar a família? Você sabe que os filhos da sua irmã e todos nós dependemos de você. Essa é a coisa mais egoísta que você já fez. Egoísmo. A palavra saiu mais alta do que eu pretendia. Tenho apoiado todos vocês há 7 anos. A Jéssica não trabalhou um único dia desde que teve a Madison. Talvez esteja na hora de ela descobrir como cuidar dos próprios filhos. Ela precisa trabalhar para si mesma porque eu vou embora. Eu disse com firmeza, cruzando os braços. Tenho 28 anos e nunca vivi para mim. Nenhuma vez. Esta é a minha chance. Foi quando meu pai se levantou e eu soube que estava em apuros. Robert sempre foi o executor da família. Aquele que usava a intimidação e o medo para conseguir o que queria. Ele tinha 1,88 metros de altura e trabalhou na construção civil por 30 anos antes de eu começar a pagar sua aposentadoria antecipada. Sua vaidade ingrata, ele se levantou vindo em minha direção. Depois de tudo que fizemos por você, o que você fez por mim? Mudei de ideia. Provavelmente a primeira vez que realmente encarei a situação. Eu sustento a família inteira desde os 21 anos. Você não trabalha há 3 anos. A mamãe não trabalha há 5. E Jéssica nunca trabalhou. Foi aí que ele perdeu o controle. Papai se jogou para frente e me jogou no chão, minhas costas batendo na mesa central com tanta força que vi estrelas. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele pegou meu telefone de onde havia caído. Não, engasguei, tentando me levantar, mas ele pressionou a bota contra meu peito. Observei horrorizada enquanto ele rolava meus contatos, encontrava o número da Tech Global Solutions e dizia: meu coração disparou quando ouvi o toque e então uma voz profissional atendeu. Sim, aqui é Robert Mitchell, pai de Sarah Mitchell, disse ele em seu tom mais autoritário. Estou ligando para informar que minha filha está se demitindo do cargo que aceitou. Ela não vai a lugar nenhum. Ela tem obrigações familiares aqui que não pode abandonar. Pai, não. Tentei gritar, mas a bota dele pressionou minhas costelas com mais força. A pessoa do outro lado da linha deve ter feito perguntas, porque o pai continuou. É isso mesmo, ela está retirando a autorização. Emergência familiar. Ela não estará disponível para nenhum cargo internacional. Obrigada. Ele desligou e inclinou o rosto a 1 centímetro do meu. Você está conectado conosco? Ele sussurrou com sua voz fria e ameaçadora. E se você tentar ir embora, eu vou quebrar sua boca. Você me entende? Jéssica, que assistia a toda a cena, começou a bater palmas lentamente. Bom trabalho, pai, disse ela com um sorriso que fez meu sangue ferver. Sarah precisa se lembrar do seu lugar. Todos nós dependemos dela. Eu estava deitado no chão, com as costas doendo, meus sonhos destruídos, vendo minha família celebrar a destruição do meu futuro. A mãe aprovou. Tyler e Madison continuaram jogando videogame como se nada tivesse acontecido. Isso era normal para eles. Fiquei em silêncio. O que eu poderia dizer? Eu estava em menor número, dominado e completamente encurralado. Ou assim eles pensavam. Voltei para o meu apartamento depois de alguns dias com a mente entorpecida. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que tinham me encurralado para o resto da minha vida. Garantiram que a refeição deles nunca escaparia. Mas cometeram um erro crucial. Levaram-me ao limite. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no sorriso malicioso da Jéssica, nas ameaças do meu pai, na presunção da minha mãe, em como me agrediram fisicamente e destruíram minha oportunidade de emprego sem pensar 2 vezes, em como não me viam como filha ou irmã, mas como um recurso a ser explorado. Por volta das 23 horas, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Liguei para a Tech Global Solutions. Olá, aqui é Sarah Mitchell. Quando falei com o gerente de contratação, disse que precisava me desculpar pela ligação do meu pai hoje mais cedo. Não o autorizei a falar em meu nome e não pedi demissão de forma alguma. Fui vítima de abuso familiar hoje e ainda estou muito interessada no cargo. A gerente de contratação, uma mulher chamada Helena, foi compreensiva. Ficamos bastante surpresos com a ligação. Ela admitiu que parecia muito incomum. Vocês estão em uma situação segura agora? Estarei, eu disse. Podemos manter esta conversa confidencial por enquanto? Preciso fazer alguns arranjos. Claro, o cargo ainda é seu se você quiser, Sarah.
Ficamos impressionados com suas qualificações e odiaríamos perdê-lo por causa de uma disputa familiar. Depois de desligar, sentei-me no meu pequeno apartamento e planejei o plano de vingança mais completo da minha vida. Se eles queriam me tratar como propriedade deles, estavam prestes a descobrir o que aconteceu quando essa propriedade decidiu reviver. Primeiro, abri meu laptop e comecei a documentar tudo. Capturas de tela de todos os meus extratos bancários mostrando anos de pagamentos de aluguel, contas de serviços públicos, compras de supermercado, carros, seguros, contas médicas, tudo. Criei uma planilha detalhada mostrando exatamente quanto dinheiro eu havia dado a eles nos últimos 7 anos. O total era impressionante. Os $847 mil, quase $1 milhão do meu suor, foram usados para sustentar 4 adultos que se recusaram a trabalhar e 2 crianças que não eram da minha responsabilidade. Depois, informei todas as contas que paguei, planos de telefone, serviços de streaming, apólices de seguro, contas de serviços públicos, tudo. Anotei cuidadosamente o número de contas, senhas e políticas de cancelamento. Em seguida, busquei meus direitos legais. Acontece que o que meu pai fez, me restringindo fisicamente e fazendo chamadas não autorizadas em meu nome, constituiu agressão e possivelmente fraude. Tirei fotos dos hematomas se formando nas minhas costas e no meu peito. Mas o verdadeiro golpe de mestre aconteceu por volta das 2 da manhã. Percebi que havia uma vantagem que eles nunca imaginaram que viria. Você vê aquela casa onde todo mundo morava? Aquela onde eu pagava aluguel há 3 anos. Paguei por ela para uma imobiliária. E há cerca de 1 ano, quando o proprietário decidiu vendê-la, a imobiliária me abordou para comprá-la. As parcelas mensais que eu já pagava eram, na verdade, maiores do que o custo de uma hipoteca, e meu crédito era excelente, apesar de sustentar mais 5 pessoas. Comprei a casa. Eu era o dono dela. Meu nome estava escrito. Eles moravam na minha casa e não faziam ideia. Nunca contei a eles porque não queria que a dinâmica de poder ficasse ainda mais estranha. Mas agora era a hora de usar todas as vantagens que eu tinha. Exatamente à meia-noite comecei a executar meu plano. Coloquei tudo o que tinha no carro, o que não era muito, já que eu estava vivendo como um universitário fracassado, sustentando todo mundo. 2 malas, meu laptop, alguns livros e alguns itens sentimentais. Tudo coube facilmente. Então, dirigi até a casa onde minha família dormia pacificamente, completamente alheia ao fato de que suas vidas estavam prestes a explodir. Usei minha chave para entrar discretamente e fui direto para o quarto da Jéssica. Ela estava desmaiada com o celular no peito, provavelmente dormindo enquanto navegava nas redes sociais. Peguei o celular dela com cuidado e desliguei o reconhecimento facial. Então, dei uma olhada nas redes sociais dela. Jéssica construiu uma ótima presença online ao longo dos anos, postando constantemente sobre sua abençoada vida de mãe solteira e como era grata por sua incrível rede de apoio. Seu Instagram tinha cerca de 3.000 seguidores, a maioria mães locais e amigas da família. Ela sempre postava fotos de roupas caras, refeições em restaurantes, dias de spa e itens de luxo para os filhos, gabando-se humildemente do seu estilo de vida. Criei uma nova publicação na conta dela. Preciso abrir o jogo sobre uma coisa. Tenho 31 anos e nunca tive um emprego. Nunca. Minha irmã mais nova, Sarah, literalmente paga tudo na minha vida há 7 anos. Meu aluguel, meu carro, as despesas dos meus filhos, tudo. Hoje minha família a agrediu fisicamente quando ela tentou aceitar uma oportunidade de emprego no exterior, e meu pai ligou para o empregador dela para sabotar a carreira dele. Tenho vivido às custas do trabalho duro da minha irmã enquanto finjo ser uma mãe solteira independente nas redes sociais. Tenho vergonha da pessoa que me tornei. Postei e depois acessei a conta do Facebook do meu pai no laptop dele. Robert adorava postar discursos políticos e conteúdo do durão, sempre falando sobre responsabilidade pessoal e trabalho duro. Os amigos dele da época da construção civil adoraram. Na conta dele postei: preciso confessar uma coisa para todos. Vivo com o salário da minha filha há 3 anos. Não trabalho desde que ela conseguiu um bom emprego. E hoje eu a agredi fisicamente quando ela tentou se mudar para o exterior em busca de uma oportunidade melhor. Liguei para o novo empregador dela e sabotei a carreira dele porque queria continuar usando-a como minha caixa eletrônica pessoal. Não sou o homem que finge estar online. Sou um pai cabeça quente que bate na própria filha para mantê-la presa como meu vale-refeição. No Facebook da minha mãe dizia a publicação: estou mentindo para todo mundo há anos. Não trabalho há 5 anos porque minha filha Sarah paga tudo.
Nossa família inteira vem abusando financeiramente dela, e hoje a agredimos fisicamente quando ela tentou ir trabalhar em Amsterdã. Fiquei parada, observando meu marido agredir nossa filha porque ele não queria perder minha carona. Eu não sou mãe. Sou uma parasita. Então, fui para a destruição prática. Liguei para todas as empresas de serviços públicos e cancelei os serviços imediatamente, pagando todas as taxas de adiantamento da minha conta para que não houvesse atrasos. Luz, gás, água, internet, TV a cabo, serviço de coleta de lixo, tudo seria desligado em 24 horas. Liguei para a operadora e retirei todas as 4 linhas do meu plano. Os celulares deles paravam de funcionar de manhã. Eu acessava o site do seguro e removia todos eles das minhas apólices. Os carros ficavam sem seguro e não tinham cobertura de saúde. Enviei e-mails para a administradora do imóvel e para a prefeitura, informando que não seria mais responsável por quaisquer danos ou violações de propriedade, pois os atuais ocupantes estavam prestes a ser despejados. Então, surgiu a opção nuclear. Escrevi um aviso de despejo. Como eu era o dono da casa, tinha todo o direito legal de despejar os inquilinos. E como nenhum deles tinha contrato de aluguel oficial ou proteção ao inquilino, eu poderia notificá-los com apenas 30 dias de antecedência. Mas decidi ser generoso e dar-lhes 60 dias para resolverem suas vidas. A notificação foi formal e legal para Jessica Mitchell, Robert Mitchell, Linda Mitchell, Madison Mitchell e Tyler Mitchell. Você está sendo notificado de que o aluguel das instalações descritas abaixo foi revogado em 60 dias a partir da notificação desta notificação. Você deve deixar e entregar a propriedade das instalações ao proprietário. Caso contrário, serão instaurados processos judiciais contra você para retomar a posse das instalações mencionadas. Imprimi 5 cópias e as coloquei no balcão da cozinha, onde seria impossível não vê-las. Mas não terminei. Escrevi cartas individuais para cada membro adulto da família, que também deixei no balcão. Querida Jéssica, você tem 31 anos, 2 filhos e nunca teve um emprego. Durante 7 anos paguei sua moradia, serviços públicos, alimentação, transporte, assistência médica e todos os luxos de que você desfrutava, sem contribuir com nada. Quando tentei começar minha própria vida, você apoiou meu pai, que me agrediu fisicamente para me manter como seu provedor. Agora você tem 60 dias para encontrar um emprego e moradia para você e seus filhos. Não contribuirei mais para o seu estilo de vida de forma alguma. Seus telefones serão desligados hoje. Os serviços públicos serão desativados e você não estará mais incluído em meus planos de saúde. Sugiro que você use esse tempo com sabedoria para descobrir como sustentar seus próprios filhos, algo que a maioria dos pais faz naturalmente. A carona acabou. Sarah, querido pai, você cometeu um erro grave hoje ao tocar em mim. Parece que você se esqueceu de que a filha que você agrediu é a mesma que paga suas contas há 3 anos. Você não trabalha desde os 59 anos porque se permitiu aposentar mais cedo às minhas custas. Hoje você me mostrou exatamente o que pensa de mim, não como filha, mas como sua propriedade. Você me agrediu fisicamente e sabotou minha carreira para me manter como sua fonte de renda. Espero que esses poucos momentos de poder tenham valido a pena, porque serão os últimos momentos em que você terá algum controle sobre a minha vida. Agora você tem 60 dias para encontrar um emprego e moradia. Aos 62 anos, você ainda é jovem o suficiente para trabalhar, então sugiro que comece a procurar imediatamente. Sua viagem acabou e, ao contrário de você, não usarei violência física para controlar as pessoas. Nunca mais entre em contato comigo. Sarah, querida mãe, sua filha foi agredida na sua frente hoje e sua resposta foi de desaprovação. Você escolheu seu valor e sua comida em vez da segurança e do futuro do seu filho. Por 5 anos eu paguei suas contas enquanto você não contribuiu com nada para esta família, exceto com direitos e julgamento. Você nunca me agradeceu. Você nunca reconheceu meu sacrifício e hoje apoiou meu abuso quando tentei me libertar. Você tem 60 dias para encontrar um emprego e moradia. Sugiro que os use com sabedoria. Cansei de ser sua caixa de entrada eletrônica e seu saco de pancadas. Sarah, finalmente, deixei um bilhete na geladeira, onde todos pudessem ver. Quando você ler isto, estarei em um avião para Amsterdã. Seus telefones estão desligados. Os serviços públicos serão desativados hoje. Você não está mais no meu cofre. E vocês têm 60 dias para desocupar minha casa antes que eu inicie os procedimentos legais de despejo. Passei 7 anos sacrificando minha própria vida para sustentar todos vocês. E a resposta de vocês quando tentei construir meu próprio futuro foi violência e sabotagem. Você deixou bem claro que me vê como propriedade, não como família.
Então, estou tratando você exatamente como você me tratou, como estranhos que não significam nada para mim. Pensem em suas próprias vidas. Estou farta. Sara APS. Verifique suas redes sociais. Achei que seus amigos e seguidores deveriam saber quem você realmente é. Coloquei a chave da minha casa no bilhete. Dei uma última olhada no lugar pelo qual estava pagando, mas não me senti bem-vindo e saí à noite. 3 horas depois, eu estava no aeroporto. Liguei para Helena da Tech Global e expliquei que tinha uma emergência familiar, mas que agora eu estava livre para começar imediatamente. Ela foi compreensiva e concordou em adiar minha data de início. Eu já tinha meu passaporte e a documentação para o visto prontos. Quando meu avião decolou, coloquei meu celular no modo avião, mas não antes de ver o tsunami de notificações começar. Chamadas perdidas, mensagens de texto, alertas de redes sociais. As consequências estavam começando. Passei o voo inteiro sentindo algo que não sentia há anos. Paz. Ninguém dependia de mim. Ninguém exigiu meu salário. Ninguém me chamou de egoísta por querer minha própria vida. Pela primeira vez desde a faculdade eu estava livre. Quando cheguei em Amsterdã, liguei novamente para o meu celular e encontrei 247 chamadas perdidas e 189 mensagens de texto. Li algumas delas só para ter uma ideia do caos que deixei para trás. Jéssica. Sara. Que porra você fez? Jéssica. Meu celular está sem bateria. Como vou ligar para alguém? Jéssica. A luz está apagada e Madison está assustada. Jéssica. Você não pode nos deixar assim, Jéssica. Eu tenho filhos. Sara. Como você pode fazer isso com crianças? Pai. É melhor você voltar aqui agora mesmo. Pai. Eu vou te encontrar e te arrastar de volta eu mesmo. Pai. Você está destruindo essa família, mãe. Sara. Por favor, me ligue. Podemos resolver isso. Mãe. Todo mundo está fazendo perguntas sobre nossas postagens no Facebook. Mãe. Sua irmã está chorando. Por favor, vá para casa. Mas as que me fizeram sorrir foram de outras pessoas. Número desconhecido. Vi a publicação do seu pai no Facebook. Eu sempre achei que ele estava falando mal de trabalhar duro. Que bom que você foi embora. Minha amiga de faculdade, Emma. Puta merda. Garota, vi o Instagram da sua irmã. Não acredito que te usaram daquele jeito. Você está bem? Meu colega de trabalho, Mike. Cara, sua família está bombando nas redes sociais. Seu pai ligou para o escritório procurando por você. Eu avisei sobre sua mudança para a Europa. Espero que você esteja em uma situação incrível agora. Nos dias seguintes, enquanto me instalava no meu novo apartamento em Amsterdã, que era lindo e custava menos que o meu estúdio em casa, assisti à destruição completa da vida da minha família se desenrolar do outro lado do oceano. O primeiro sinal de que meu plano estava funcionando veio da minha antiga vizinha, a senhora Henderson, que me adicionou no Facebook anos atrás. Ela me mandou uma mensagem privada. Sara, querida, não sei o que aconteceu, mas tem carros na casa da sua família. E a Jéssica está lá fora chorando com as crianças. Você está bem? Senti uma culpa momentânea quando vi que Madison e Tyler estavam no meio de um fogo cruzado. Mas então me lembrei de que eles eram responsabilidade da Jéssica, não minha. Ela era a mãe deles. E era hora de agir como tal, em vez de esperar que eu financiasse a vida deles. As postagens que fiz nas redes sociais a partir das contas deles viralizaram localmente. Os amigos da Jéssica no Instagram foram implacáveis nos comentários, chamando a atenção dela por anos de postagens falsas. Várias pessoas compartilharam capturas de tela que a mostravam alegando estar em restaurantes e spas caros, se tratando enquanto estava aparentemente desempregada e com 2 filhos. Um comentário em particular se destacou. Então, todas aquelas vezes que você postou sobre cuidar de si mesma porque mães solteiras merecem. Aliás, você estava gastando o dinheiro da sua irmã enquanto ela morava naquele apartamento minúsculo. Que doido, Jéssica. Outra pessoa escreveu. Sempre me perguntei como você conseguia pagar por essas bolsas de grifo nos seus posts. Agora eu sei o que é abuso financeiro. Coitada da irmã. A exposição foi além do que eu esperava. As pessoas não estavam apenas comentando as postagens. Elas as compartilhavam em suas próprias páginas, criando um efeito cascata por toda a nossa pequena cidade. Grupos locais do Facebook espalharam a história. E de repente todos sabiam a verdade sobre a família Mitchell. Mas o que realmente acelerou a destruição foi o que aconteceu em seguida. No segundo dia recebi uma ligação do meu banco. Senhorita Mitchell, Robert Mitchell está aqui alegando ser seu pai e exigindo acesso às suas contas.
Ele ficou muito agitado quando explicamos nossas políticas de privacidade. Ele está ameaçando chamar a polícia se não lhe dermos as informações sobre sua conta. Agradeci o profissionalismo e pedi que assinassem minha conta com medidas de segurança adicionais. Aparentemente, meu pai estava desesperado o suficiente para tentar acessar meu dinheiro diretamente, sem perceber que eu havia previsto essa atitude. Então chegaram as ligações para meu antigo empregador. Minha ex-chefe, Jennifer, entrou em contato comigo para me avisar. Sarah, sua família tem ligado para o nosso escritório sem parar. Seu pai exigiu que lhe demos seu endereço e informações de contato. Quando recusamos, ele começou a gritar sobre emergências familiares e ameaçou nos processar. Sua irmã ligou, fingindo ser você, tentando redirecionar seu último salário para o endereço dela. Queria que você soubesse, caso precisasse entrar com uma ação judicial. O desespero aumentava mais rápido do que eu esperava. Eles não estavam apenas desconfortáveis, mas em pânico total, percebendo que todo seu estilo de vida dependia inteiramente da minha renda. No terceiro dia, meu ex-colega de trabalho Mike estava me enviando atualizações regulares que pareciam uma novela. Seu pai apareceu no escritório hoje exigindo falar com a gerência sobre sua demissão do novo emprego. Ele pareceu não entender que não temos nenhuma ligação com a empresa dele em Amsterdã. A segurança teve que escoltá-lo para fora. Então, a Jéssica veio perguntar se sabíamos alguma maneira de entrar em contato com você. Ela estava chorando e disse que as crianças estavam perguntando por que tinham que sair de casa. Ela tentou pedir ajuda ao nosso departamento de RH para se candidatar a vagas aqui, mas ela literalmente não tem experiência profissional para se candidatar a uma vaga. E por fim, sua mãe ligou para o escritório fingindo ser da Receita Federal, alegando que você devia impostos atrasados e que precisavam falar com você imediatamente. A recepcionista percebeu que era mentira, já que o agente da Receita Federal não conhecia a terminologia básica de impostos. O esforço que fizeram para me localizar e me forçar a retornar ao meu papel de provedor deles foi patético e vingativo. Cada movimento desesperado que faziam provava que eu estava certo. Eles me viam como nada mais do que uma fonte de dinheiro. Mas o verdadeiro caos começou quando os serviços públicos começaram a ser desligados. Mike me enviou um vídeo que alguém postou no TikTok. Aparentemente, Jéssica fez um escândalo na empresa de energia quando eles foram desligar a energia. Ela estava gritando que tinha havido um erro, que sua irmã pagou as contas e que ela tinha 2 filhos em casa. Quando o funcionário da empresa explicou que o titular da conta havia cancelado o serviço, Jéssica começou a chorar e implorar, oferecendo-se para pagar com cartão de crédito, o que foi imediatamente recusado. O vídeo teve milhares de visualizações e centenas de comentários, a maioria deles rudes. Conseguir um emprego como nós foi o principal comentário. Surgiu outro TikTok em que um pai gritou com um funcionário adolescente de uma loja de telefone sobre a desconexão do serviço. Minha filha paga por este plano. Ele continuou gritando enquanto o funcionário explicava calmamente que o dono da conta havia removido todas as linhas. O vídeo terminou com o pai furioso, gritando sobre advogados e processos judiciais. A humilhação nas redes sociais estava se espalhando para além da nossa cidade. A hashtag abuso financeiro começou a virar tendência local depois que alguém compartilhou a confissão de Jéssica no Twitter e se tornou um alerta sobre exploração familiar. Assisti ao drama obsessivamente durante minha primeira semana em Amsterdã, atualizando as redes sociais e verificando minhas mensagens constantemente. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Horrível, mas impossível de evitar. Meus novos colegas notaram minha distração. Durante um almoço de adolescentes, minha supervisora, Helena, perguntou se eu estava me adaptando bem à mudança. Me vi contando a ela a versão resumida do que havia acontecido, e sua reação foi imediata e intensa. Sarah, o que você descreveu não é uma obrigação familiar, é abuso financeiro. Terceiro, ela disse com sua franqueza holandesa, acabando com qualquer culpa que eu ainda sentisse. Na Holanda, temos um ditado que diz que não se pode servir uma xícara vazia. Você lhes deu 7 anos da sua vida, e eles retribuíram com violência. Você fez a coisa certa. Suas palavras redirecionaram meu foco para uma nova vida, deixando o passado para trás. Comecei a explorar Amsterdã de verdade, a fazer aulas de holandês e a realmente gostar do meu trabalho sem o estresse constante de sustentar outras 5 pessoas. Mas as atualizações da casa continuaram chegando. No 5º dia, descobri que Jéssica havia sido despejada do motel para o qual havia se mudado depois de sair de casa. Ela tentou pagar com outro cartão de crédito, mas o pagamento foi recusado, e causou tamanha comoção que o gerente chamou a polícia.
Madison e Tyler estavam agora hospedados na casa da avó paterna? Uma mulher que Jessica havia alegado anteriormente ser tóxica e que se recusava a deixá-la ver as crianças. Mamãe havia se mudado para a casa da irmã de Margarete, que morava num apartamento de um quarto, e aparentemente não estava feliz com o acordo. De acordo com as fofocas da cidade, que Mike estava relatando diligentemente, Margarete vinha dizendo às pessoas que Linda finalmente havia sentido o gosto da realidade e que era hora de alguém denunciá-la por ser uma parasita. A situação do meu pai era desesperadora. Ele havia solicitado auxílio emergencial e descobriu que seu plano de aposentadoria antecipada dependia inteiramente da minha renda. Ele não tinha economias, pensões ou perspectivas realistas de emprego. Mudou-se para um motel com diárias semanais, o que era aparentemente tão deprimente quanto parecia. A casa estava se deteriorando rapidamente. Sem ninguém para pagar pela manutenção ou pelos serviços públicos, os canos estouraram durante uma onda de frio, causando danos causados pela água em toda a cozinha e sala de estar. O quintal estava coberto de arbustos e os vizinhos reclamaram à prefeitura que a propriedade estava se tornando uma monstruosidade. Senti uma estranha mistura de satisfação e tristeza ao ler essas atualizações. Satisfação porque eles finalmente estavam sofrendo as consequências de suas ações, mas tristeza porque não precisava ser assim. Se eles apoiassem meus sonhos em vez de tentar sabotá-los, poderíamos ter desenvolvido um plano de transição razoável. Mas eles escolheram violência e manipulação em vez de comunicação e respeito. A atualização mais reveladora veio no 7º dia, quando Mike me enviou uma publicação no Facebook do ex-namorado da Jessica, Tommy. E vi muita polêmica sobre a Jessica Mitchell online. Só para deixar claro, venho tentando ajudar a Madison e o Tyler há anos, mas a Jessica sempre disse que não precisava de ajuda porque a irmã dela cuida de tudo. Agora, de repente, ela está me ligando pedindo dinheiro e apoio. Talvez se ela tivesse me deixado me envolver na vida dos meus filhos antes, as coisas seriam diferentes. Ações têm consequências. Até mesmo Tommy, que havia abandonado suas responsabilidades de pai anos antes, criticava Jessica por sua hipocrisia. Toda a situação se desenrolava de uma forma que expunha anos de comportamento disfuncional e más escolhas. Os colegas de construção do pai eram implacáveis. Anos de postagens como "se recomponha" fizeram sua confissão parecer ainda pior. Sua imagem de durão foi completamente destruída quando todos descobriram que ele estava vivendo às custas do dinheiro da filha e a agrediram fisicamente por tentar ir embora. Os amigos da igreja da minha mãe foram os mais brutais. Ela sempre se apresentou como uma mãe devotada e uma mulher cristã. E a revelação de que ela havia apoiado o abuso da própria filha para manter seu estilo de vida não foi bem recebida pela congregação. Mas as verdadeiras consequências estavam apenas começando. No 3º dia, Jessica teve que levar as crianças para a casa da mãe do ex-namorado porque todos os serviços públicos estavam fechados e ela não tinha dinheiro para ligar novamente. Ela nunca aprendeu a fazer um orçamento ou administrar dinheiro porque eu estava cuidando de tudo. Ela tentou solicitar auxílio emergencial, mas logo descobriu que, como uma mulher saudável de 31 anos, sem deficiência e sem histórico profissional, suas opções eram limitadas. O escritório de assistência social disse que ela precisava encontrar um emprego imediatamente e sugeriu várias vagas de nível básico em restaurantes de fast food e lojas de varejo. Meu pai estava em uma situação ainda pior. Aos 62 anos, ele estava fora do mercado de trabalho havia 3 anos e não tinha economias porque se acostumou a viver da minha renda. Ele era jovem demais para receber o seguro social, mas velho demais para que muitos empregadores quisessem contratá-lo em tempo integral. Seus problemas nas costas, que nunca foram um problema quando eu pagava seu plano de saúde, tornaram-se uma grande preocupação quando ele percebeu que precisaria de um emprego fixo para sobreviver. Minha mãe teve que encarar a realidade de ter 58 anos, uma lacuna em seu histórico profissional e nenhuma habilidade real. Ela trabalhava como secretária antes de Jessica nascer, mas isso foi há mais de 30 anos, e agora tudo era informatizado. A situação em casa tornou-se crítica quando perceberam que teriam que pagar o primeiro mês de aluguel, o último mês de aluguel e o depósito do seguro de qualquer apartamento novo, além do depósito do serviço público, já que não tinham histórico de crédito para serviços em seus próprios nomes. Nenhum deles tinha poupança, pois viviam de salário em salário com o meu. Enquanto isso, eu prosperava em Amsterdã. Meu novo emprego era desafiador e empolgante. Meus colegas eram brilhantes e acolhedores. E meu salário estava realmente me permitindo economizar pela primeira vez na minha vida adulta. Eu tinha meu próprio apartamento lindo.
Eu estava aprendendo holandês. E comecei a namorar um homem maravilhoso chamado Lars, que trabalhava com arquitetura sustentável. Pela primeira vez em anos, consegui sair para jantar sem calcular se conseguiria pagar. Depois de enviar dinheiro para casa, comprei roupas muito bonitas em vez de ir às compras em mercados de pulgas. Fiz viagens de fim de semana para Paris e Berlim só porque queria. Cerca de 2 semanas depois de partir, recebi um e-mail da Jéssica diferente das mensagens raivosas que ela me enviou. Sara, eu sei que você provavelmente nos odeia agora, e talvez a gente mereça. Consegui um emprego na Target e trabalho 35 horas por semana. É difícil, meus pés doem e os clientes são malvados, mas estou conseguindo. Madison e Tyler estão morando com a mãe do Tommy por enquanto, até eu conseguir juntar o suficiente para um apartamento. Nunca percebi o quanto você estava fazendo por nós. Nunca pensei que você não pudesse ter sua própria vida porque estava ocupado demais pagando pela nossa. Eu achava que você era bom com dinheiro por natureza, mas agora entendo que você era boa com dinheiro porque precisava ser para sustentar a todos nós. Não estou pedindo que você volte ou envie dinheiro. Sei que não mereço. Só queria que você soubesse que estou tentando entender e que sinto muito pela maneira como te tratamos. Você merecia algo melhor da sua família. Espero que Amsterdã seja tudo o que você sonhou. O e-mail chegou até mim com mais força do que todas as mensagens raivosas. Pela primeira vez, Jéssica assumiu a responsabilidade por suas ações e reconheceu o que me fez passar. Meu pai e minha mãe, no entanto, permaneceram em negação. Minha mãe continuou a deixar mensagens de voz sobre como eu estava destruindo a família e implorando para que eu fosse uma pessoa melhor e voltasse para casa. À medida que a busca por um emprego fracassava, as mensagens do meu pai se tornavam mais desesperadas, culminando na admissão da necessidade de auxílio-doença. A última informação de que eu precisava veio do meu antigo colega de trabalho, Mike, que se tornou meus olhos e ouvidos em casa. Ele me disse que a casa da família estava sendo executada porque nenhum deles conseguia pagar a hipoteca e havia parado de fazer a manutenção da propriedade por despeito. Havia danos causados por canos quebrados. Eu não tinha dinheiro para aquecer a casa adequadamente e o quintal estava coberto de vegetação. Foi então que tomei minha decisão final. Contratei uma imobiliária em Amsterdã para cuidar da casa remotamente. Em vez de entregá-la à execução hipotecária, mandei limpá-la, consertá-la e reformá-la profissionalmente. E depois a coloquei no mercado de aluguel pelo valor justo de mercado. A casa que comprei para ajudar minha família virou um imóvel para gerar renda e financiar minha nova vida na Europa. 6 meses depois, recebi um cartão de Natal da Jéssica. Ela conseguiu um emprego melhor em um hospital local como balconista de registro de pacientes. Ela tinha seu próprio pequeno apartamento e recuperou a custódia dos filhos. O cartão era simples. Obrigada por me mostrar que eu era mais forte do que pensava. Com carinho, Jace. Os problemas no litoral levaram meu pai a receber benefícios antecipados por invalidez. Ele então encontrou um pequeno apartamento que podia pagar. Minha mãe conseguiu um emprego de meio período em um supermercado e foi morar com a minha irmã. Todas sobreviveram. Encontraram suas vidas sem mim. Eles fizeram o que eu sempre soube que seriam capazes de fazer se precisassem. Quanto a mim, fui promovido a arquiteto-chefe sênior após 8 meses em Amsterdã. Lars e eu fomos morar juntos e estamos planejando viajar pelo Sudeste Asiático no ano que vem. Tenho economias de verdade pela primeira vez na minha vida adulta e estou até pensando em voltar a estudar para fazer um MBA. Ainda penso nisso às vezes, principalmente durante as férias. Uma parte de mim sente falta da ideia de ter uma família unida, mas não sinto falta de ser caixa deles. Não sinto falta do estresse financeiro constante, da culpa ou da sensação de que meu único valor era o salário. Às vezes as pessoas me perguntam se me arrependo do que fiz, se acho que exagerei nas postagens nas redes sociais e do corte repentino de tudo. Mas então me lembro da bota do meu pai no meu peito, da ameaça dele de quebrar minha boca, da Jéssica aplaudindo orgulhosamente o meu abuso e da aprovação da minha mãe ao meu ataque. Eles não me viam como filha ou irmã, viam-me como um recurso a ser explorado. E quando tentei ir embora, eles literalmente usaram a violência para me impedir. Não me arrependo de ter dado a eles exatamente a mesma consideração que me deram. Nenhuma. A melhor vingança não era destruir a vida deles, era construir a minha. Hoje tenho 30 anos, moro em uma das cidades mais bonitas do mundo, faço um trabalho que amo e estou com pessoas que me respeitam. E pela primeira vez na minha vida adulta, estou vivendo para mim mesma. Acordo todas as manhãs no meu apartamento ensolarado, faço café com minha mistura holandesa favorita e planejo meu dia sabendo que cada escolha que faço é minha.
Não estou mais presa a ninguém. E se você está lendo esta história e se encontra em uma situação semelhante, saiba que você também não está. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer pelas pessoas é forçá-las a cuidar de si mesmas. Às vezes, a única maneira de salvar a própria vida é parar de salvar a de todos os outros. E às vezes, a melhor vingança é simplesmente se recusar a continuar sendo vítima. Meu nome é Sarah, moro em Amsterdã e finalmente cheguei.